Construído pelos nazistas em 1940 na até então Polônia ocupada, Auschwitz vai muito além de um monumento entre instalações intactas e câmaras de gás implodidas. O mais icônico campo de extermínio de nossa história se mantém de pé, como uma testemunha fiel de um dos episódios mais brutais de nossa história recente. Eu estive em Auschwitz em dezembro de 2019 e gostaria de, nesse vídeo, passar as minhas impressões sobre o local. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Momento Holocausto. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal e eu achei muito oportuno falar sobre como é visitar o campo de Auschwitz. Desde já eu quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo não vai ser focar nos pormenores históricos, em detalhes de eventos e personagens. Eu prometo sim fazer um vídeo assim bem detalhado mais para frente e vou fixar aqui no card ou deixar algum link aqui na descrição. Mas o objetivo desse vídeo é passar as minhas percepções como um visitante, como um turista mesmo. Auschwitz fica localizado na cidade de Auschwitz, a cerca de 1 hora do centro de Cracóvia. E como a cidade de Cracóvia é um dos pontos mais visitados em toda a Polônia, eu vou estar levando em consideração a essa cidade como um ponto de partida. Você não paga nada para conhecer o campo de Auschwitz, você apenas vai desembolsar algum dinheiro se você optar por algum serviço privado de turismo, né? Existem inúmeros sites na internet que podem lhe ajudar nesse sentido, como o Get You Guide, e a vantagem é que você vai ter um guia ali para poder tirar as suas dúvidas, para poder te encaminhar melhor na visitação e tendo também toda a comodidade de um transporte. Então, eles vão te levar até o campo de Auschwitz e vão te trazer de volta até a cidade de Cracóvia. Existem guias em diversas línguas, entre inglês, espanhol e alemão. Mas atenção, você precisa reservar a sua visitação com pelo menos um mês de antecedência. Então não dá para simplesmente chegar lá na cidade e decidir comprar o ingresso na hora, né? Existe toda uma logística para poder limitar o número de pessoas diário ali no campo de concentração. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site onde você pode estar fazendo a sua reserva. Quando falamos de Auschwitz, nós nos referimos a um complexo de 3 campos, que são eles Auschwitz I, Auschwitz II ou Auschwitz-Birkenau e Auschwitz III, também conhecido como Monowitz. A visitação ela é aberta apenas para os 2 primeiros campos. Logo assim que você passa pelos detectores de metais, você dá de cara com aquele famoso portal escrito em alemão, o Trabalho Liberta, que foi uma das maiores mentiras propagadas pelo regime nazista. As instalações dos prédios em Auschwitz foram inicialmente construídas para abrigar trabalhadores sazonais e imigrantes vindo da região da Boêmia, isso lá para os anos de 1900. Com a tomada dos nazistas na região, a SS passou a utilizar essas instalações como suas repartições e também adaptou como um campo de concentração. Os barracões, ou blocos, como assim dizem, eles foram utilizados em sua maioria das vezes como dormitórios de prisioneiros. Em Auschwitz I, você tem a maioria dos executados de poloneses não judeus. É inclusive em Auschwitz I que você fará os seus maiores registros fotográficos, isso porque a maior parte dos documentos e fotos e mobílias elas estão concentradas dentro de Auschwitz I. Então, mesmo aquelas fotos referentes a Auschwitz-Birkenau, como as tristes caminhadas para câmaras de gás, estão em Auschwitz I. Então, é importante ter atenção nesse sentido. Logo no primeiro barracão de exposição que entrei, eu levei um choque ali de realidade. Basicamente, um barracão com um corredor de fotos de ambos os lados e fotos de pessoas que foram executadas ali. E é tão mórbido porque embaixo de cada foto havia ali a causa, né, de como que aquelas pessoas haviam sido executadas. Então, muitos eletrocutados, de fome, inanição, fuzilamento. A gente está falando de um período onde os nazistas ainda não haviam desenvolvido as câmaras de gás como execução em massa. Isso vai iniciar no final de 1941 e em relação a Auschwitz, início de 1942. Você inicia pela exposição e você entra numa sala importantíssima que são de documentos que testificam ali o genocídio nazista. Então há inúmeros documentos de
chegadas de trens de toda a Europa, a compra do Zyklon B, que foi o pesticida utilizado para asfixiar os seus prisioneiros nas câmaras de gás. Por fim, documentos que foram importantíssimos e que ainda são, e que por muito pouco os nazistas não destruíram ao fim da guerra. Outra exposição também muito impactante são a dos itens pessoais dos prisioneiros. Então você vê ali um acúmulo absurdo de próteses, sapatos, óculos. Você passa por uma parte onde você vê uma quantidade também muito grande de malas. E essas malas elas estão com a descrição da família, com o nome da família a quem pertencia. E é tão triste, né, saber que a vasta maioria daquelas pessoas que estavam sendo encaminhadas em trens, elas realmente acreditavam que iriam reaver esses seus itens pessoais e acreditavam até mesmo que estavam indo para um lugar melhor ou talvez um local menos pior da condição que eles estavam anteriormente. São malas que representam ali uma falsa esperança. Bem, porém eu não estava muito preparado para a cena que eu ia ver a seguir. Basicamente uma exposição de cabelos de mulheres, e eram muitos cabelos, eu acredito que uma sala entre 10 a 12 metros, e cabelos do chão ao teto, assim, uma montanha assustadora mesmo. Os nazistas, em dado momento da guerra, utilizavam o cabelo das mulheres para poder fazer peruca, vender no mercado internacional e assim poder financiar a sua guerra. Por motivos óbvios, você não pode fotografar essa exposição em respeito à memória daqueles que se foram. A sala é até mesmo um pouco escura justamente para isso. Aí você segue para uma outra sala e aí sim eu passei muito mal. Eu tive até que tirar o fone de ouvido, parar de ouvir a guia e tive que me encostar na parede, porque é uma sala onde você vê muitas fotos de crianças. É lá que está aquela famosa foto de irmãos caminhando as câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau. De importante também nessa sala estão ali as fotos que os membros da resistência tiraram de mulheres pouco antes de serem executadas. Essas fotos, inclusive, serviram de provas para poder incriminar os nazistas. Em Auschwitz I, você também tem a oportunidade de conhecer uma câmara de gás, como que era toda a sua funcionalidade, e de ver também a forca onde foi executado Rudolf Höss depois do julgamento de Nuremberg. Ainda em Auschwitz, precisamente no bloco 11, você vê ali o paredão de fuzilamento, onde muitos foram executados. Inclusive, nesse pátio do paredão de fuzilamento, muitas pessoas eram colocadas ali ao relento para poder morrer de frio. É interessante que no mesmo mês que eu fiz a visita, a Angela Merkel, ela fez a sua primeira visita ao local. Ela deixou ali flores e esse é um gesto que faz parte de uma tradição alemã, onde todo chanceler, perto do fim de seu mandato, faz uma visita a Auschwitz e ajuda não só o povo alemão, né, mas toda a Europa em se conscientizar da importância de se manter viva a memória do Holocausto. Por fim, você é levado a Auschwitz-Birkenau, que fica a alguns minutos de carro dali, e esse campo faz Auschwitz I parecer pequeno. Os nazistas, tentando acelerar o processo de genocídio, constroem um verdadeiro complexo, onde o único objetivo do campo era o extermínio. Em todo o complexo de Auschwitz, 1,3 milhões de pessoas foram executadas. Praticamente 90% dessas pessoas eram judeus. Em Auschwitz-Birkenau, você tem não só a oportunidade de ver as câmaras de gás que foram implodidas ao final da guerra, mas também de ver uma réplica ali dos vagões, dos trens que carregavam os judeus e demais prisioneiros por toda a parte da Europa. Isso sempre de forma superlotada. Por fim, a visitação em Auschwitz ela é muito complexa, é bem difícil e duro mesmo de ver certas cenas. Contudo, eu considero vital para as futuras gerações testemunhar esse que foi um dos episódios mais brutal do século XX e que a gente possa manter sempre viva a memória do Holocausto. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixa aqui seus comentários e sugestões de que tipo de vídeo a gente possa trazer futuramente e eu conto com vocês.